Olá, Pai do Senhor, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Nas Páginas da Bíblia. Eu sou Manuel Moraes e tenho conosco aqui o nosso pastor Ladinho e certamente serás abençoado no dia de hoje. O tema de hoje é Maduros em Cristo. E vamos já logo passar para o nosso pastor Ladinho. Pastor Ladinho, o que é maturidade espiritual? Bem, maturidade espiritual é a capacidade, primeiro, de discernir o bem do mal, a capacidade de receber a palavra de Deus de bom grado e assimilá-la, praticá-la. E também maturidade espiritual é a capacidade de se proceder de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, podemos definir maturidade nestes três aspectos, né? E quais sinais nós podemos achar de imaturidade? Bem, sinais de maturidade. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 5, nesse caso do versículo 11, Paulo vai dizer assim aos Hebreus, ou melhor, os critérios Hebreus: pelo tempo já devias ser mestre, mas vos tornaste negligentes para ouvir. Esse termo, pelo tempo já devias ser mestre, mas vos tornaste negligente para ouvir, traz para nós já um sinal claro da imaturidade espiritual. Uma das características dos crentes imaduros é negligência quanto a ouvir. O termo negligência, na verdade, é se tornar lento. Esse termo lento significa, do grego é lerdo, pessoas atrasadas para aprender, sem disposição nenhuma. A palavra ouvir do grego é akoe, que significa inclinar o ouvido para entender ou reter informação. Portanto, negligente para ouvir é alguém sem disposição para inclinar o ouvido e reter informação. Então, quando na verdade o crente não tem disposição de aprender as Escrituras, não tem disposição de assimilar a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, ele vai transmitir para nós um sinal de maturidade. Por quê? Por que razão? Porque ele vai permanecer criança. Então, dos sinais de maturidade é disposição no ouvido de aprender. Por exemplo, a criança não tem muita disposição para aprender. A criança quer brincar e tudo mais. Disposição para aprender não. Então, característica dos crentes meninos, não gostam de aprender as Escrituras. Crentes maduros, eles buscam o conhecimento da palavra de Deus, se aperfeiçoam nas Escrituras. Então, Hebreus já começa a nos apresentar uma característica fundamental sine qua non de sinais de imaturidade na fé. Pessoas que não estão disponíveis para aprender. Ele vai dizer, pelo tempo, significa que o aprendizado, ou seja, maturidade obedece etapa, tempo. Conforme disseste, obedece tempo, um determinado tempo. Ele diz, pelo tempo. Por que pelo tempo? Porque existem tempos para a meninice, que é um tempo de aprendizado para o crescimento na maturidade. Paulo está a falar para os hebreus. Quem são os hebreus? Existem dois tipos de criança na Bíblia. O primeiro é um teknon e tem o brifros. Quer seja, na verdade, nós falamos de... quando falamos de meninos, estamos a falar de brifrose e estamos a falar de... Outro termo de menino, agora esqueço. Neófito, né? Então, a palavra neófito também significa menino. E tem outro termo que é brifrose. Bem, quem é o neófito? O neófito é um menino que foi gerado agora, um teknone. Por exemplo, uma criança que nasceu há 2 semanas. Um crente que se converteu há 1 semana, 2 semanas, 6 meses, 1 ano. É uma criança, é um neófito. Chamamos de novos na fé. Novos na fé, exatamente, vulgarmente. Estes novos na fé são tecnônicos, foram gerados quase agora. Então eles são chamados de neófitos. E qual é a característica que eles apresentam? Carnalidade, que eu vou falar já daqui a pouco quanto aos Coríntios. Então são neófitos, mas tem um tipo de criança que não é neófito, é brifrose. Brifrose é uma criança que já está há muito tempo na fé, mas nunca amadureceu, nunca cresceu. Então são, na verdade, crentes raquíticos, nunca crescem, nunca amadurecem. É disso que Paulo está a falar aos hebreus. Pelo tempo, já devia ser mestres, mas não. Ainda precisam de alimentos, aliás, precisam de leite racional e não de alimento sólido. Ou seja, uma característica fundamental de quem é imaduro é exatamente a necessidade que ele tem de sempre lhe comunicar o quê? Ou lhe passar os leites racional da fé, ou os leites da fé, os primeiros ensinos de Cristo. Por isso é que neste mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte, vamos só ver, capítulo 5, no versículo 11, sobre quem temos muito o que dizer, mas difícil de interpretação, por quanto vos tornaste tardios em ouvir, que é lerdo, tardes em ouvir. Porque quando já devia ser mestre, necessitais que vos torneis a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, que chegaste ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Então, Paulo traz aqui exatamente um quadro claro do crente neófito, do crente maduro. Quanto ao crente neófito, ele vai dizer que vocês têm necessidade, uma necessidade específica. Qual é a necessidade do neófito, ou melhor, do brifros, da criança, do menino em Cristo, que já está há muito tempo no Senhor? Leite.
Só que esta lei está a falar dos princípios rudimentares de Cristo. Por isso é que no capítulo 6 ele vai dizer, pelo que deixando os princípios rudimentares de Cristo, ele diz, prossigamos a fé, não laçando de novo a doutrina do arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e os eternos. São 6 doutrinas rudimentares de Cristo. Rudimentar porque são elementares, são as bases da fé cristã. Eles já haviam ouvido essas bases, só que pelo tempo, quanto à negligência, porque não ouviam, nem havia disposição para aprender, Paulo viu a necessidade, ou melhor, o escritor hebreu viu a necessidade de lhes ensinar de novo esses princípios. Ou seja, para um crente menino que nunca cresce, vamos estar sempre a repetir com ele o ABC. Então, e isso na verdade é cansativo, tanto quanto para quem ensina, tanto quanto para eles que ouvem, porque depois fica endurecido naquela condição. E o que ele está a estimular o quê? Ao crescimento espiritual. Então, um dos sinais fundamentais, na verdade, é ouvir. O crescimento espiritual começa com ouvir. Ouvir Deus. Desejo de aprender as Escrituras. Então, esse é, na verdade, um elemento fundamental. Um dos sinais é lento para ouvir, é tardio. A palavra é lerdo. Pessoas demoradas para aprender, lentas para se desenvolver na fé. Por quê? Porque não queriam ouvir. Essa indisposição no ouvir tarda o nosso crescimento espiritual. Então, qualquer, na verdade, que for o crente que nasceu de novo, alguém que está nos acompanhar, queria lhe dizer que se pretendes crescer espiritualmente, pretendes desenvolver a tua vida espiritual, haja disposição no ouvir. A falta de disposição em ouvir ou inclinar os ouvidos para reter informações da parte do Senhor, tarda o nosso crescimento espiritual. Amém. Uma bênção. Está a ser uma bênção. Está a ser uma bênção. E como nós devemos fazer para crescer ao nível de atingirmos a maturidade? Ok. Como devemos fazer, na verdade, para crescer ao nível de atingir maturidade? Bem, Paulo diz assim, Paulo diz, é melhor trazer, antes de trazer a questão de Paulo, quero te apresentar a primeira igreja de Corinto, rapidamente, permita-me rapidamente. Bem, uma outra característica dos crentes que não são, na verdade, maduros é a carnalidade. Paulo vai dizer assim aos coríntios, né? Não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Por quê? De leite ainda precisam, e não de alimento sólido. Paulo deixa claro, essencialmente, que a carnalidade é um dos fatores, um dos sinais também de imaturidade na fé ou de meninice cristã. Então, como é que nós podemos perceber se alguém é menino ou não na fé? A carnalidade que ele manifesta, ou seja, a carnalidade retarda o nosso crescimento espiritual. E qual é o sinal de carnalidade? Paulo vai dizer assim, porventura não somos carnais se comportando-se, procedendo como os homens. Paulo deixa claro de uma vez por toda que a carnalidade é assumir a mesma conduta similar à dos descrentes. Então, andar como descrente, ver como descrente, falar como descrente, se comportar como os ímpios, revela carnalidade. E essa carnalidade expõe o quê? A nossa meninice, a nossa necessidade de crescimento espiritual. Então, Paulo chamou de coríntios também de carnais. E ali o termo não é brifose, aí o termo é que é neófitos, porque haviam sido gerados agora e deviam ser espirituais. Então, como na verdade devo crescer até atingir a maturidade espiritual? Primeira coisa que nós vamos ver é desejo ardente pelas Escrituras. Veja, Pedro está a dizer assim em 1 de Pedro capítulo 2, se a consciência não me falha, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1 a 3 está a dizer, deixando toda malícia, todo engano, fingimento de coração, murmuração e superfluidade de coração, ele vai dizer, desejai afetuosamente o leite racional para que nele vá crescendo. Se é que já provaste, e ele disse, aproximai o Senhor, pedra viva e reprovada pelos homens, mas aprovada por Deus, vós pedra vivas também, se é que já provaste que o Senhor é bom. O que é que Pedro está a falar sobre esse texto? Pedro está a dizer assim, se é que já provaste que o Senhor é bom, se aproxime a ele, porque como pedras, vocês precisam dele para ser edificados e crescer. Então ele vai dizer, mas para ser edificado e crescer, deseja o leite racional. Mas para que desejem primeiro, cuidem primeiro de vossos desejos carnais. Ele está a dizer, deixem a malícia e desejem ardentemente o leite racional. O que é se já provaste que o Senhor é bom? É que se já fomos salvos, já provamos a bondade do Senhor na salvação, precisamos agora o quê? Crescer. O primeiro passo na vida espiritual é ser salvo. O segundo passo é o crescimento espiritual. O terceiro passo é o serviço, o ministério. Porque Deus não pode usar meninos. Então primeiro nascemos de novo, amadurecemos em Cristo e depois servimos. Então, é importante aqui nós vermos exatamente que Pedro está a dizer o seguinte, desejar afetuosamente o leite racional para que nele vá crescendo. O crescimento espiritual não tem estágio de limite. O crescimento espiritual é contínuo. O crescimento espiritual é progressivo. O crescimento espiritual é de todos os dias. Por isso é que ele diz, para que vá descrescendo. Ele disse para que ficam crescidos. Vá descrescendo. É uma continuidade. Mas essa continuidade depende de quê? Do nosso contato com a palavra. Por isso é que ele está dizendo o seguinte, desejar afetuosamente como meninos recém-nascidos. Agora vê aqui o termo, estamos a falar de neófito e crianças. Então, para o crescimento espiritual ele está a falar criança de novo, como menino recém-nascido deseja afetuosamente o leite racional para que nele vá crescendo. Ou seja, é o menino que é recomendado a desejar o leite,
não adulto. Queres crescer espiritualmente, és menino. Tiveres que não estás a crescer, deseja a palavra. Deseja o leite racional, deseja conhecer e aprender. Senta, aprende quem te pode ensinar. Participa. Repete só mais uma vez aí para as câmeras. Ok. para Tu és menino, pretendes crescer espiritualmente, deseja o leite racional. Senta e aprende com quem te pode ensinar, participa da escola bíblica dominical, de todo programa de igreja que pode acrescer valores espirituais à tua vida espiritual. Crescimento espiritual está exatamente condicionado ao nosso desejo ardente pela palavra. Por isso é que ele diz como menino, assim como a criança deseja ardentemente, afetuosamente o peito da mãe, assim também o recém-nascido em Cristo deve desejar afetuosamente, quer dizer, muito próximo, de forma ardente, de forma necessitada, o leite racional que é a palavra de Deus, para que nele vá crescendo. Primeiro elemento para o crescimento espiritual. Bem, segundo elemento para o crescimento espiritual encontramos em Salmos capítulo 1, versículo 1, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores. Depois ele vai dizer o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas nunca caem, e tudo quanto fizer que prosperará. Quer dizer, o que o texto está aqui a nos dizer exatamente que nosso bem-aventurado varão, primeiro todo elemento sempre está ligado à santificação. Você pode estar conectado à palavra, pode desejar crescer, mas se não olhar para o elemento de santificação, não há crescimento espiritual. Pedro fala também disso, deixai. Primeiro é um deixar, depois um desejar. Então, antes de um desejar a palavra, existe um deixar primeiro. Quer dizer que a primeira consciência que o novo convertido tem que ter é que ele já foi salvo e precisa lidar de forma brusca e radical com o pecado. Só assim ele vai ter um prazer profundo nas escrituras. Senão não vai ter profundo. Porque o pecado, na verdade, rouba o prazer nas escrituras. Por isso é que ele está a dizer que deixai, né, a malícia, o fingimento do coração, o pecado e desejar afetuosamente. A mesma coisa acontece com Salmos. Salmos também está a dizer exatamente que é bem-aventurado quem não anda. Primeiro é posicionamento de santidade, depois vai dizer antes tem o seu prazer. Então o prazer no Senhor está relacionado à nossa vida de santidade. Se nós entendermos o perigo que é de ver uma vida de pecado, nunca teremos o prazer, se não compreendermos, nunca teremos o prazer de se conectar com o Senhor. Então, o primeiro elemento exatamente é separar-se para Deus. Queres crescer espiritualmente, separe-se para Deus. Todo aquele que nasceu de novo precisa identificar amigos do mundo, companhias que não agregam valores espirituais, pessoas que foram deixadas para trás depois de nascermos de novo. É o que o Salmo está nos ensinar. Deixar o caminho dos ímpios, não sentar entre os pecadores. Por quê? Sentar na roda dos pecadores, andar no caminho dos ímpios, ouvir conselhos dos escarnecedores, amigo, isso vai retardar teu crescimento espiritual. Outro terceiro elemento encontramos exatamente no próprio Hebreus, né? Estamos a falar exatamente de Hebreus capítulo 5, 14. Ele vai dizer assim, convém que eu leia. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem como do mal. Quanto mais não lermos a Escritura, quanto mais vermos uma vida de oração, vamos ter nossos sentidos espirituais exercitados. E não só espirituais, vamos ter também nossas emoções aguçadas na palavra. Maturidade é ter a capacidade de se controlar, é ter a capacidade de ter as emoções alinhadas à palavra de Deus. Ela que está a falar, em razão do hábito, tem os sentidos exercitados na palavra. Quais são os sentidos? Sentidos emocionais. Pessoas que não se apaixonam à toa, pessoas que não têm dificuldade de tomar decisão, pessoas que têm problemas exatamente de ira, contenda, pessoas que têm problema exatamente de dominar-se, pessoas que têm problema exatamente de uma conduta errada com facilidade, pessoas que têm problema de se associar a coisas que Deus proíbe com facilidade, porque emocionalmente são pessoas imaturas, são pessoas frágeis emocionais. Então estamos aqui a dizer que uma das características fundamentais de maturidade espiritual é emocionalmente estável, alguém cujas emoções sujeitam-se à palavra, alguém que tem as suas emoções exercitadas na palavra. É isso que ele está aqui a dizer. Os sentidos, emoções, sentido, modo de ver, pensar, sentir, falar, tudo isso, modo de pensar, todo exercitado na palavra. Agora, termino exatamente dizendo o seguinte, uma das características fundamentais do crente espiritual ou maduro é exatamente que ele tem a mente de Cristo. Veja o que é que Paulo vai dizer aos Coríntios quando fala dos carnais. Ele vai dizer o seguinte, porventura vocês não são como os homens. No capítulo 3 ele vai falar do homem carnal. No capítulo 1, no capítulo 3 vai falar do homem carnal e vai falar no capítulo 2 do natural espiritual. No capítulo 3 fala do carnal, no 2 fala do natural espiritual. E ele vai mostrar que o natural e o carnal são semelhantes. Por quê? Porque o natural anda conforme ele pensa, o carnal anda também conforme ele pensa, mas o espiritual não, é conforme Deus pensa. Porque ele diz que quem discerne no homem espiritual? Ninguém.
Por quê? Porque assim como Deus não pode ser discernido, o homem espiritual que está em Deus não pode ser discernido. Porque quem discerniu a mente de Cristo? Ninguém. Então o espiritual se tem a mente de Cristo não pode ser discernido por ninguém. Logo estamos aqui a dizer que espiritualidade é poder manifestar o modo de pensar de Deus, que é exatamente o gnose, né? Então é ter a mente de Cristo. A mente de Cristo produz no crente espiritualidade. E a pergunta que o profeta Isaías fez no Antigo Testamento sobre a mente de Cristo, explicou isso, na verdade, ele explica que a mente de Cristo é o Espírito Santo. Então o que é maturidade? Maturidade é permitir que o Espírito Santo, por meio da palavra e oração, trabalhe o nosso caráter. Permitir, por meio da palavra e oração, gere em nós um desejo profundo e ardente pela Escritura. É permitir que o Espírito Santo, por meio da palavra e oração, nos separe das amizades ímpias, conforme eu já disse. Tudo isso é um trabalho do Espírito Santo, nos levar a pensar como Cristo pensa. Porque o carnal não pensa como Cristo pensa, nem o natural, aquele que nasceu de novo pensa como Cristo pensa. Então só o espiritual pensa como Cristo pensa. Quem é espiritual? Maduro. Agora, a palavra maduro, filho maduro no grego, é huios. Essa palavra é aplicada na pessoa do Senhor Jesus Cristo como um protótipo como um protótipo e modelo de todos os filhos de Deus. Todos que nascem de novo têm que crescer a maturidade até Cristo. Estamos a falar de quê? Estamos a falar exatamente do próprio Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora fosse um filho, aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Está a falar de Jesus. Veja que aqui, o versículo 8, essa palavra filho do grego é huios. Pode encontrar em todos os textos do grego, vai encontrar huios. Huios aplica-se para o filho maduro. Ou seja, huios é aquele filho que atingiu maturidade. Então, Cristo é o filho maduro que é padrão de todos os filhos de Deus. Então, como Cristo viveu, todo crente deve lutar para viver como ele viveu. Isto é maturidade espiritual. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, pastor Ladinho. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e o seu ministério. Amém. E você que está do outro lado já sabe, não tem segredo nenhum. Se inscrever na nossa página, nas páginas da Bíblia. Segue as páginas do nosso pastor Ladinho, que também estarão aqui no nosso rodapé. Caso queiras abençoar esta magnífica obra que tem abençoado vidas e transformando também pessoas, também está aí o nosso IBAN no nosso rodapé. Até lá, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a sua vida. Não te esqueça, continue mergulhando nas páginas da Bíblia.